Olá gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você ainda não me conhece. O meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Olha, eu quero falar de algo que faz parte da história do povo israelense, do povo judeu, o povo de Deus. Mas é uma história que ela não está contada na Bíblia, mas vai nos servir de base para nós podermos conversar neste momento com você a respeito das coisas de Deus. Pode ser? Especificamente, para ser mais exato, eu quero falar sobre Massada. Massada, que foi uma fortaleza que foi terminada por Herodes o Grande, ou Herodes o Tertaca, né, que viveu na época de Jesus. Mas essa história que eu quero contar a você passa entre os anos 70 e os anos 73 depois de Cristo. Massada foi o local em que houve algo que, na verdade, vai nos servir de base agora para introduzirmos no conceito da palavra. Bom, o que nos conta a história é que entre os anos 70 e 73, o povo de Israel e os romanos estavam vivendo no clímax da disputa, da briga entre eles. Existiam 4 setores do judaísmo que viviam em torno do templo, nas coisas ligadas às coisas de Deus. Eram os zelotes, eram os essênios, eram os fariseus e eram os saduceus. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para os zelotes, que eram homens que eram considerados homens azímios, como é que se diz? Azímios seguidores de Deus, seguidores mesmo de Deus, seguiam ao pé da letra, eram os zelotes. E esses zelotes, eles estavam aguardando por um Messias político, aquele Messias que viria como se fosse um super-homem e haveria de destruir todo e qualquer jugo que estava sobre Israel. E já estava insuportável para se viver naquela harmonia. Israel sendo subjugada e cada vez mais obedecendo às ordens dos romanos, e os romanos, por sua vez, já estavam ficando praticamente em uma situação insustentável com Israel. Estavam acontecendo motins e mais motins, algumas rebeliões aqui, algumas rebeliões ali, e um povo, esse povo zelote, mais ou menos na faixa de 1000 pessoas, eles pegam e vão para o deserto da Judéia e vão se abrigar nesta fortaleza que foi construída por Herodes, que no início, quando ele acabou de fazer isso aí, na verdade, quando ele acabou de estabelecer a construção toda, ele queria como local de palácio para passar o verão. Para que naqueles locais, mesmo em pleno deserto, existia ali água em abundância, existia como plantar, existia comida, existia vários aquedutos que passavam ali. E aquele povo fugiu para lá, porque na verdade era aparentemente, aos olhos, uma fortaleza intransponível. E os zelotes fugiram para lá, correndo das legiões romanas. Um homem chamado Flávio, não Flávio Joséfo, mas Flávio Silva, né? Lúcio Flávio Silva, para ser mais exato, era o general. Ele foi atrás com mais de 10.000 homens para tentar invadir a fortaleza de Massada. E durante 3 anos eles tentaram. E esses homens tinham um chefe entre eles, segundo nos conta a história, Eleazar Benaia, né? E no meio da noite, quando já, depois de 3 anos, eles haviam construído uma rampa, e aquela rampa iria chegar até a fortaleza, ia destruir aquela fortaleza, eles podiam entrar e já vinham preparados para matar, para sufocar de vez aquela rebelião dos zelotes, que, pasmem, eram homens que se diziam de Deus. Isso nos conta a história. E nos diz também que no final de tudo isso aí, esses homens não se entregaram, morreram, segundo aos olhos, até hoje, do exército israelense, morreram de maneira brava, né? Morreram de maneira heróica. O que eu quero chamar a sua atenção aqui sobre de que maneira eles morreram. Diz, segundo esse homem, Eleazar Benaia, que de noite Deus falou com ele. E havia dito a ele que era para se cortar a jugular dos seus pescoços, para que de manhã, quando o exército romano entrasse naquele lugar, não achasse ninguém para subjugar. É aqui que entra a questão. Eu disse a você que Massada ia nos servir de base para introduzirmos na mensagem de hoje. Olha, gente, tem muita gente seguindo a Deus por teoria, tem muita gente seguindo a Deus por aquilo que ele acha ou por aquilo que ele deixou de achar. Tem muita gente seguindo a Deus da sua maneira.
Mas o próprio Jesus diz o seguinte, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. No capítulo 7 do Evangelho de João está relatado isso. Então vamos primeiro parar por aí com esse negócio de querer seguir a Jesus segundo a sua maneira, segundo aquilo que você acha que é certo ou deixou de achar. Que bom que você tem uma opinião, mas a opinião que é válida, a opinião que nos traz um respaldo diante de Deus, é a opinião baseada na palavra de Deus. Porque uma coisa que Deus não pode fazer é ir contra Ele mesmo. E se Ele diz na palavra dEle que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se Ele diz na palavra dEle, no Salmo 91, que Ele vai guardar você a ponto que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não seria consumido, você não vai ser consumido. Mas para isso estar de acordo com a vontade de Deus, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Porque pela palavra nós seremos justificados diante de Deus. E hoje o que a gente vê é como aqueles homens no passado, os zelotes, zelosos da lei, pessoas que amam a Deus, mas não têm entendimento. Não buscam na Sagrada Escritura o fortalecimento, o conhecimento, como disse o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está o que eu sempre ando batendo na mesma tecla. O povo de Deus está se deixando compreender o que foi feito no passado, quando lá em Isaías 5,13, o povo de Deus já estava sendo alertado por Isaías, e Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo àquele povo, o meu povo vai ser levado cativo porque lhe falta entendimento. Hoje, gente, nós estamos sofrendo muitas vezes situações que não deveríamos sofrer, estamos passando por momentos que não deveríamos passar, estamos até muitas vezes cheios de conversa, cheios de promessas e vazios da graça de Deus. Por quê? Porque estamos vivendo seguindo atrás de teoria e de preceitos de homens. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, mas eu quero dizer a você, voltado para a palavra de Deus, que se nós estivermos alicerçados na palavra, pode vir o que vier, pode vir o que quiser, que nenhum mal vai vir sobre você. Aquele Deus no passado, que em Isaías 32 prometeu que seria um refúgio para aqueles que se achegam a Ele, continua sendo refúgio no mesmo dia de hoje, em pleno século 21. O Deus que é disposto não a tirar você da boca dos leões, mas está disposto a ir com você e pelejar para que os leões não acabem devorando você. Aquele Deus que, se possível for, não livra você da fornalha de fogo ardente, mas no momento certo Ele entra com você na fornalha e você não vai ser afligido. Por quê? Porque maior é a promessa dele, o que está em nós, do que o que está no mundo. Mas para isso se cumprir hoje na igreja, é necessário que a igreja faça uma reflexão e volte aos primórdios. Estarmos alicerçados na palavra, não alicerçados em conversa de homem, não alicerçados em oba-oba, não alicerçados em campanhas infindáveis, não alicerçados em muitas vezes, muitas superstições bobas. Tem gente que tem lá o Salmo 91 aí, aberto na sua Bíblia, lá no Salmo 91, dizendo que ali vai proteger sua casa de todo o mal. Isso é mentira, isso é engodo. Quem protege o homem de todo o mal é aquele que está lavado no sangue de Jesus Cristo. Esse sim se torna imune ao mal, se torna imune ao pecado, e mesmo que ele peque, ele tem um advogado para com o Pai, como disse João na primeira epístola de João. Esse é Jesus Cristo. Irmãos, aqueles homens no passado tiveram boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio. E no final da história, se você for examinar hoje, você vai ver aquelas pessoas cometeram suicídio, tiraram as suas próprias vidas. Os pais mataram os filhos e por sua vez uns aos outros, até que não ficou ninguém praticamente, a não ser algumas poucas mulheres, nos conta a história, que ficaram escondidas no depósito de comida para que não fossem mortas. Você está me entendendo isso? Aqueles homens tinham boas intenções. Mas Deus não está procurando boas intenções, Deus está procurando em que se obedeça a palavra dele. Foi isso que ele disse a Saul através de Samuel. É mais importante obedecer a Deus ou procurar fazer da maneira que você quer? É como se ele estivesse perguntando para os nossos dias, no dia de hoje. Você pode ter boa intenção, você pode ser uma pessoa que diga assim, eu tenho um coração bom, eu quero, mas não consigo. Você não vai conseguir nunca sem o amor de Deus em sua vida. Você não vai conseguir nunca ser perfeito sem a graça de Deus na sua vida. Por isso eu quero chamar, eu quero te dar um conselho, eu quero chamar a sua atenção e dizer a você, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo no capítulo 8 do Evangelho de João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O final daqueles homens na história de Massada, você pode ver até no YouTube, é que aqueles homens todos morreram. E quando os romanos entraram de manhã, cheios de sede de sangue para destruir, não achou ninguém para matar, não achou ninguém para guerrear com eles. Todos estavam mortos.
E ainda hoje, isso é olhado como um ato heróico que o próprio exército de Israel, quando alguém vai fazer a formação como soldado, ou vai fazer a formação como algum curso lá dentro do exército, eles têm um lema deles: maçada nunca mais. Eu quero dizer uma coisa para você: aqueles homens estavam cheios de boa vontade, mas não tinham conhecimento da graça de Deus. Porque se tivessem um conhecimento, primeiro, iriam ver que, segundo nos diz lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são armas materiais, mas são armas espirituais poderosas em Deus para vencer as fortalezas. E aqueles homens esperavam, cheios de boa vontade, por um Messias político, mas o Messias veio, e ele entrou em Jerusalém, montado em uma jumenta, e foi fiel até a morte de cruz, e venceu a Satanás no Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou e tomou nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Eu apresento para você agora. Se você quiser mudar a sua vida, você pode mudar agora. Aceita Jesus aí onde você está. Pede para que Deus mude você agora. Perdoe os seus pecados. Entre e transforme a sua vida. E verdadeiramente você vai ser feliz. E vai poder dizer: errado nunca mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás. E se puder, compartilhe, nos ajude a pregarmos este evangelho em nome de Jesus, sem placas, sem nenhuma denominação, mas o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, graças a Deus.